Todo condutor sabe, ou pelo menos deveria saber, que a placa R19 é aquela placa que estabelece o limite máximo de velocidade que se pode percorrer, né, trafegar naquela via. Mas eu tenho uma questão interessante para discutir com vocês. Qual a distância de validade daquela placa? Existe essa distância? Se você ficou interessado no assunto, fique com a gente que a resposta vem aí. E o que isso tem a ver com perícia de acidente de trânsito? A resposta à primeira pergunta, que diz respeito à distância de validade da placa de regulamentação, existe sim uma distância de validade. Nós vamos entrar em detalhes a seguir no nosso vídeo. E a resposta à segunda pergunta, qual a importância disso numa perícia de acidente de trânsito, é muito simples. Porque o perito necessariamente deverá fazer uma análise das velocidades dos veículos que se envolveram no acidente, ou do veículo apenas, no caso de ser apenas um veículo. E ele precisará fazer a comparação entre as velocidades do veículo, então ele vai fazer um estudo técnico para determinar qual é a velocidade que estaria animado o veículo ou os veículos que se envolveram no acidente, e ele irá fazer uma comparação dessa velocidade que ele determinou por meios de cálculos físicos, matemáticos ou outros vestígios que ele conseguia angariar durante o seu levantamento de local. Ele deve fazer a comparação da velocidade do veículo com a velocidade da via. Daí a importância de saber estabelecer qual é a velocidade regulamentada para o trecho que está sendo investigado naquele momento. Nós não podemos nos esquecer de que quando se fala em perícia de acidente de trânsito, nós temos que estar respaldados pelo Código de Trânsito Brasileiro. E o seu artigo 61 diz o seguinte, que a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas as suas características técnicas e as condições de trânsito. Então a placa R19 é uma forma, né, de sinalização de trânsito, né, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, né? É uma resolução do CONTRAN, né? Ela traz aí essa regulamentação. São diversas resoluções que foram aí traduzidas em diversos volumes, né? Então, por exemplo, o volume 1 foi editado aí pela resolução número 180 do CONTRAN, trata especificamente sobre sinalização vertical de regulamentação. E cada um desses volumes ele trata, né, de um tipo específico de sinalização. Bom, o nosso assunto aqui em especial é falar sobre velocidade máxima permitida. Bom, como nós já havíamos dito, essa é a placa R19, esse é o seu formato, né? Ela tem uma borda, um formato circular aí, cuja borda pintada em vermelho, a letra, né, o numeral pintado em preto, e logo abaixo ali a indicação quilômetros por hora, que é a indicação de velocidade. A resolução do CONTRAN diz o seguinte, que a placa tem o seu início de validade a partir do ponto onde o sinal é colocado. Isso é bem importante também, porque falando em perícia de acidente de trânsito, se porventura você estiver realizando o levantamento de local, no qual a colisão aconteceu num determinado ponto, aquela placa que está à frente, né, do ponto, do sítio de colisão, melhor dizendo, ela ainda não tem validade. O que nós queremos dizer é o seguinte, se o acidente aconteceu antes da placa, aquela placa que está a 2 metros, a 3 metros à frente do sítio do acidente, ela não tem validade. Então vejamos aqui o que é que diz a resolução. A velocidade indicada vale a partir do local onde estiver colocada a placa. E até onde? Olha só, até onde houver outra que a modifique ou enquanto a distância percorrida não for superior ao intervalo estabelecido na tabela de distância máximas entre placas R19, tabela 3, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Passando a valer as velocidades definidas de acordo com o artigo 61, parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Bom, então é simples a situação. O perito, ao realizar o levantamento de local de acidente de trânsito, ele vai fazer uma busca por placas de regulamentação R19.
Se essas placas existirem, elas é que vão dizer qual é a velocidade máxima estabelecida para a via naquele local. Agora, até onde ele tem que fazer essa busca para ele poder, né, encontrar essas placas, né? Então ele tem que existir uma distância de busca, ou qual é a distância de validade da placa. Se ele percorrer essa distância de busca ou a distância de validade da placa e elas não forem encontradas, ou seja, se elas não existirem no local, passa então a valer o parágrafo 1º do artigo 61 do CTB. Bem, dando sequência aqui então, eu quero mostrar para vocês como é que funciona essa tabela 3, né, essa tabela de distância máximas entre placas. Essa tabela encontra-se na resolução número 180 do CONTRAN. Bom, então veja o seguinte, que se a velocidade regulamentadora for inferior ou igual a 80 km por hora, a distância máxima entre uma placa e outra tem que ser de 1 km. Na prática significa o seguinte, se o órgão que tem a circunscrição sobre aquele trecho quiser manter a velocidade, por exemplo, de 80 km por hora, a cada 1 km em vias urbanas ele deverá colocar uma placa de 80 km por hora. Se não houver uma placa nessa distância, a placa perde a sua validade, tá? Então a questão é, a cada 1 km deve haver uma placa de regulamentação para velocidades inferior a 80 km por hora, isso em vias urbanas. Se a velocidade for superior a 80 km por hora na cidade, então a cada 2 km deve haver uma placa de regulamentação. E isso muda para as vias rurais. Veja que velocidade inferior ou igual a 80 km por hora em vias rurais, a distância máxima são 10 km. E para velocidade superior a 80 km por hora, nas vias rurais, a distância máxima, né, entre placas aí é de 15 km. Bom, na prática significa o seguinte, que se o perito estiver fazendo o levantamento de local de acidente de trânsito numa via rural, então a partir do sítio de colisão, né, onde houve o acidente, ele precisa fazer uma busca por placas de regulamentação. Se ele não encontrar essas placas, a velocidade será estabelecida pelo artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro. Olha só, mas o manual editado ali através da resolução 180, ele ainda traz alguns aspectos interessantes com relação ao posicionamento de placas. Então veja que ele dá aqui um exemplo de aplicação em via urbana para uma placa que é inferior a 80 km por hora. Segundo a tabela de distância máxima entre placas, essa distância deverá ser menor ou igual a 1 km, se quiser manter o valor estabelecido pela placa anterior. Tudo bem? Só que ele coloca um exemplo aqui que após um acesso significativo, o órgão deverá colocar uma outra placa com o mesmo valor se ele quiser manter aquela velocidade que ele tinha colocado antes do acesso significativo. Isso é óbvio de certa forma, porque para um condutor que vai ingressar nesta via, ele não tem como saber que nesta posição aqui atrás, né, tinha uma placa e qual o valor que essa placa estava estabelecendo como regulamentação para a velocidade daquela via. Por isso que após o acesso significativo deverá haver aqui então uma placa de regulamentação, independentemente da distância entre placas. Significa que se o perito estiver analisando uma cena de acidente e o acidente acontece nesta região, após o acesso significativo, se não tem placa colocada logo depois desse acesso, a placa que está anterior ao cruzamento, ela não tem validade. Passa a valer então a velocidade estabelecida pelo parágrafo 1º do artigo 61 do CTB. Veja que a mesma coisa acontece para as vias rurais, né? Então, se você tiver uma via rural e tiver um acesso significativo em algum trecho dessa rodovia, logo após o acesso, o órgão deverá colocar uma outra placa
se ele quiser manter aquela velocidade estabelecida pela placa anterior ao acesso significativo. Dessa forma, fica claro que o perito deve estar sempre atento aí o que diz aí a legislação referente à sinalização vertical de regulamentação. Bem, conforme nós havíamos dito, em não encontrando nenhum tipo de placa de regulamentação obedecidas a essas normas estabelecidas aí através da resolução 180, então o perito vai se valer do que diz aí o parágrafo 1º do artigo 61. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de, nas vias urbanas, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido, 60 km por hora nas vias arteriais, 40 km por hora nas vias coletoras e 30 km por hora nas vias locais. Nas vias rurais, tem aqui uma redação dada pela Lei 13.281, a última alteração com relação a esse assunto no Código de Trânsito Brasileiro, e aí diz o seguinte: o perito ele vai ter que observar se a via na qual aconteceu o acidente ela é uma via de pista dupla ou pista simples. Se for de pista dupla, a velocidade máxima permitida será de 110 km por hora para automóveis e caminhonetas e motocicletas e de 90 km por hora para os demais veículos. Nas rodovias de pista simples, a velocidade será de 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas e 90 km por hora para os demais veículos. Então devemos prestar atenção que qual é o tipo de pista. Pista simples é uma coisa, pista dupla é outra coisa. E por fim, nas estradas, a velocidade máxima permitida, na ausência de placas, é de 60 km por hora. Se você gostou aí do vídeo, gostou aí das dicas, não deixe de se inscrever no canal, ative aí o sininho de notificações para que você não perca nada do que vem por aí no Ciência contra o Crime.